Você nasceu em Piracicaba? Nasci em Piracicaba. 86 eu lembro, assim, do nascimento da minha irmã, né? Eu tenho 2 irmãs mais novas que eu. 86 foi o nascimento dela. Eu acho que foi marcante porque era só eu, né? Filha única. E aí veio ela. Eu queria muito. Mas aí minhas irmãs sempre falam que graças a Deus elas nasceram para me salvar. Porque, né? Senão eu ia ter aquele perfil de filha única. Mas dessa época, assim, eu coloquei assim, mas são as suas primeiras lembranças? Minhas primeiras lembranças, eu acho. Tipo, tinha o quê? Uns 4 anos de idade. Eu acho que foi quando eu entrei na escola, eu não gostei. E aí mudei de escola. Eu tenho essas lembranças de estar começando a ir pra escola, de ter uma irmãzinha em casa. Mais ou menos isso. Aí tem uma diferença de 4 anos ali. Da primeira. Aí são em quantos? Daí tem mais uma que daí é mais ou menos uns 6... Nasceu em 88. Mais 2 anos veio a mais nova. E aí essa época eu já estava na escola, já tinha acostumado, mas eu não tenho tantas lembranças assim de como era a cidade, não tenho muito... Era mais de escola e família, né, essa época, assim, não tenho muito... Mas o seu entorno ali, você lembra? Assim, Lembro. E você tinha ciúme da sua irmã ou não? Então, todo mundo fala que eu tinha. Que eu fiquei com muitos ciúmes, que eu fiquei até doente quando minha mãe foi pro hospital ter a minha irmã, eu fiquei com muita febre, de delírio, assim, aí eu lembro que elas compraram uma Barbie de bicicleta pra mim, que minha irmã trouxe pra mim, sabe, pra tentar amenizar, assim. Mas o pessoal fala, a família fala que eu tinha ciúmes, mas eu adorava ter irmãs, assim, tipo, a gente brincava muito entre a gente, assim, sabe? A gente é uma família unida. Mas as minhas lembranças são mais ou menos essas, da gente brincando, muito na casa da minha avó, mas da cidade eu não tenho muita lembrança dessa época. Você brincava muito assim? Ou não? Brincava muito, brincava tanto com as minhas irmãs ali em casa, quanto no prédio que eu morei, que tinha muitas crianças. Brincava muito de Barbie, de boneca, de futebol, tudo quanto eu adorava brincar. Eu sei qual prédio que é, mas qual prédio? Morei muito tempo no Jatobá, né? Como eu já sempre falo para todo mundo, se deixar eu fico até amanhã falando do Jatobá, que é uma época maravilhosa da minha vida. É um condomínio, né? Era um apartamento bem pequeno, mas com uma área de lazer muito grande. E moravam muitas crianças ali, né? De várias idades. Então você nunca estava sozinho ali, né? Eu sempre falo. Sempre tinham muitos amigos, era brincadeira na quadra, na piscina, a gente fazia festinhas dançantes todo final de semana. E até hoje a gente tem a gente tem um grupo, né, do pessoal que morou no prédio, a gente sempre tenta se encontrar. Então, assim, é uma coisa que ficou muito unida e hoje a gente vê o pessoal que a gente conviveu como irmãos, assim, sabe? Mas aquele prédio pra mim foi eu vivi um sonho na minha infância, assim, sabe? Que era muito bom. Você nasceu lá, isso? Não, eu mudei pra lá acho que com 4 anos. Minha irmã, minha irmã do meio nasceu lá. E então, assim, desde muito pequena, eu fui mudar de lá adulta. Então, assim, foi muito tempo. Minhas melhores amigas são de lá. Então, assim, desde criança. Então, a gente pegou essa fase de brincar muito. A gente tinha até campeonatos de futebol, campeonatos de vários jogos, assim. Tinha uma síndica que ela fazia muito trabalho com a criançada, a gente era subsíndica mirim, arrecadava lixo reciclável nas casas. Já em 96, 95 a gente já tinha esse trabalho de arrecadar lixo reciclável, de conscientizar. Então, assim, fora a companhia, brincadeira, diversão, tinha um trabalho legal com as crianças, sabe? É um trabalho social, né? E você pensa, em 95 a gente saiu no jornalzinho, um jornalzinho ali de Piracicaba, com uma matéria falando disso também. Então, assim, essa fase do Jatobá, pra mim, faz muito parte da minha vida, muito marcante na minha vida, assim, sabe? Tenho o maior carinho pelo Jatobá. Vamos falar disso, mas peraí, deixa eu só acertar, né? E aí, Jatobá, assim, aí tem histórias de lá que você Nossa, tem muitas. Então, eu tenho o sonho de escrever um livro, fazer uma série, tipo uma malhação do Jatobá, anos 90. Não, assim... Mas tem, assim, relata, assim, um fato. É difícil lembrar, porque eram muitas, mas assim, a gente fez excursão pro Play Center, foi todo mundo do prédio. Festinhas dançantes, a gente tinha festa junina na quadra. A gente tinha uma rixa com o prédio vizinho,
que a gente chamava de Predinho Amarelo, ele chama Elites Park, ele dá de fundo com o Jatobá. Tinha uma rixa ali, mas assim, era assim, uma época tava brincando, outra época tava em guerra, e teve uma guerra de ovo. A gente jogava ovos no prédio deles, eles jogavam lixo na nossa quadra, era uma guerra, assim. Mas no fim, todo mundo ficava amigo depois e brincava junto depois, fazia campeonato junto. Assim, muitas histórias, assim. Eu falo que as férias de verão era tipo uma colônia de férias, porque além de estar todo mundo nas férias, o pessoal do prédio, vinham os primos, amigos, então era assim, ninguém queria viajar, ninguém queria sair dali nas férias, sabe? Mas assim, tem muitas histórias do Jatobá. Relatam assim, essa dos ovos aí. Dos ovos foi uma guerra grande, porque eu lembro que eu tava um dia ali, eu ficava com raiva dos meninos não deixarem a gente jogar futebol na quadra, então sempre tinha essa briga. E eu lembro que eles estavam, o pessoal do Predinho Amarelo tava com umas lanternas, eles jogavam sacos com xixi dentro. Ovo. Então daí o pessoal do meu prédio, que eram bem mais pessoas, né, ficaram revoltados e começaram a jogar tudo quanto é coisa. Então assim, tinha até manchas de ovos na parede do prédio ali, sabe? Então, mas no fim, aquela raiva toda, o pessoal virou amigo depois, não tem. Mas assim, são muitas histórias que é difícil de eu lembrar, sabe? Agora, assim, pra falar uma. Tá. E sua relação com todos, quantos amigos tinham lá? Nossa, eram 304 apartamentos. E tinham crianças de todas as idades, assim, das minhas irmãs, da minha. Então, assim, eu não sei nem dizer quantos. Eram muitos, assim. E eram colegas de escola também? Amigos? Tinham alguns que estavam na mesma escola, mas a maioria era mesmo do prédio, assim. A gente todo dia descia, né? Chegava da escola, ficava lá embaixo. O fim de semana inteiro era... tava chovendo, a gente tava jogando baralho na casinha do parquinho. Fim de semana a gente fazia festinha dançante. O síndico pôs até luzes, fumaça, sabe? Tinha no salão de festas. Então, assim, era um negócio muito... Você não queria sair de lá. Às vezes seu pai e sua mãe, vamos viajar. Eu não queria, a gente ficava com raiva. Queria ficar no prédio, com os amigos, sabe? Então, assim, eu falo que a gente nunca estava sozinho lá. Tinha uma menina que morou lá, ela até falou que lá era eu não lembro como ela fala, mas ela fala que era um portal, que quando ela entrava lá, todos os problemas sumiam. Que era um negócio assim, todo mundo que morou lá nessa fase tem um carinho especial, assim, a gente fala muito sobre isso, sabe? E a gente sempre tá junto, sempre se encontrando. São amizades que duram até hoje. Duraram até hoje. Duram até hoje, né? Minhas duas melhores amigas, conheci com 6, 8 anos de idade lá. Até hoje a gente ficou amiga trocando papel de carta. Então, assim... Como é que foi essa história? São duas irmãs, né? Que são muito amigas minhas. E a gente começou a trocar papel de carta, que nessa época tinha, né? A gente tinha pasta de papel de carta, trocava e a gente ficou amiga. E a gente estudou na mesma escola um tempo também. E a gente teve várias brigas também. Eu pus umas grades, umas placas, assim, proibindo a entrada delas no meu bloco. Então, assim, e a gente é muito amiga. Tipo, grudada, sabe, até hoje. E elas respeitavam? Não, brigavam também, ia me provocar lá no bloco. Eu era meio nervosa, assim, sabe, eu tinha esse perfil mais de tomar frente das coisas, então eu acabava brigando com um, liderando o outro, então assim, tinha essa... E que escola que você estudou? Eu estudei no Dom Bosco, Cidade Alta, depois fui pro Melo Aires. Eu sofri bastante nessa época aí de troca de escola, sabe? Mas no fim eu adorei estudar no Melo Aires. Também tenho meus amigos queridíssimos que eu convivo até hoje. A gente sempre está se encontrando também, que é um pessoal do Melo Aires. Então foram duas escolas que eu gostei muito de estudar. Estudei no Canarinho quando era pequena. Canarinho! Cheguei a estudar no Assunção, mas eu odiei. Quando era bem pequena, saí, fui pro Canarinho, aí foi Dom Bosco Cidade Alta e o Melo Aires. O Canarinho é a escola mais antiga infantil. Canarinho. Depois eu conto uma história. Sim. Do Canarinho. Viu? E assim, entre escola privada e pública, daí você teve esse choque? Assim. Meu pai teve que me tirar da escola, né, por motivos financeiros. Né, ele não estava conseguindo pagar a escola para 3 filhas, então foi difícil para mim, porque eu deixei de ter aquela convivência com as pessoas da escola, que eram do clube também. E não tinha internet, não tinha celular, então você perde o contato, né? Era só telefone.
Então, e aí eu fiquei, nessa época que eu mudei de escola, eu fiquei muito apegada ao Jatobá mais ainda, eu só queria saber do prédio. Só que depois eu fui fazendo muitas amizades no Melo Aires. Eu não consegui ver tanta diferença da escola privada para a pública, porque muita gente que estava no Melo Aires eram pessoas que saíram da escola privada. Então, tinha até pessoas que tinham estudado comigo no Dom Bosco, no Canarinho, que estavam no Melo Aires. Então, eu não vi tanta diferença. Eu vi mais diferença de uma cobrança, né, de estudar e tal. Então, eu acho que isso eu percebi, mas de amizades, assim, eu achei muito parecido. Paula, e aí a sua adolescência, assim, como é que foi? Minha adolescência... De brincadeira. Quer dizer, na minha fase, a minha geração é diferente da sua, mas assim, na minha geração tinha brincadeiras dançantes. Na minha também. Tinha. Essas brincadeiras dançantes começaram acho que com uns 10 anos de idade, tanto no prédio quanto nas festinhas de escola. Eu lembro do Dom Bosco, a gente ia na casa dos amigos, assim, sempre aquelas festinhas com música lenta, que você dançava, né, abraçado, tinha daí depois as músicas agitadas. Então a gente essa fase, peguei, eu adorava. Por isso que o síndico ainda pôs luzes e fumaça para dar aquela animada mais, assim. Então eu peguei essas brincadeiras dançantes que foram muito legais, assim, eu adorava. Sempre gostei de dançar, então era uma delícia. E aí quando eu fiquei adolescente eu ia nas sabadeiras da Dandy, fui na Clube Hell, que era ali na Vila, e acabava mais cedo. Depois mais velha um pouquinho, com uns 15, 16, eu comecei depois da meia-noite, que acabava às 5 da manhã, né? E eu adorava, ia na boate todo final de semana, com o pessoal do prédio, com o pessoal da escola. Então a gente sempre tava numa turma muito grande, sabe? E meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a sair, me divertir. Então, assim, não me davam horário para voltar. Então, eu avisando onde eu tava, até pelo orelhão naquela época, né? Eu tava tranquila, eu tava com meus amigos, sabia com quem eu ia, algum pai ou mãe ia buscar ou levar, né? Então, era bem tranquilo. Só que aí com 17, 18 anos, né, e nas férias, geralmente eu ia pro Guarujá com essas minhas melhores amigas e a gente fez amizade com o pessoal de São Paulo, que eles falaram pra mim sobre forró. Eu falei, mas forró? Como assim, né? Tipo, eu vinha na minha cabeça o Seu Valença. E aí comecei a frequentar os forrós, naquela época de forró universitário, 99, 2000. E aí eu não quis mais saber da Dandy, de boate, eu vi que eu não gostava daquilo, eu achava que eu gostava. Ou eu gostava e, sei lá, passei a gostar de outra coisa mais assim. E aí eu tô no forró até hoje, que é igual o Jatobá, uma paixão minha, forró, pé de serra. O pessoal confunde, né, com sertanejo e pisadinha, mas não, é forró pé de serra do Luiz Gonzaga, de trio de forró Fala Mansa. Eu falo forró universitário, que teve muita importância, assim. Então minha adolescência teve essa transição de frequentar boate e depois abandonar totalmente para começar a ir pro forró. São dois gêneros completamente diferentes. Eu gosto um pouco de tudo. Eu gosto de axé nos 90, que eu dançava muito. Eu gosto de rock clássico, rock, né, nacional. Mas o forró é o que eu mais amo. E aí, assim, nessa fase você já entra na Unimep ou não? Eu entrei na Unimep em 2002. 2002. Então, mas estava forte essa época de forró aí. Eu lembro que eu estava no terceiro colegial, segundo que eu comecei no forró. E aí, na faculdade, em 2002, que eu entrei, já estava bombando o forró, assim. Tudo quanto era festa tinha forró. Várias festas no Teatro São José. Então, tinha muito. Então, essa época de Unimep, tinha muito forró. E a universidade tinha, não sei se tinha, acho que tinha repúblicas na época. Tinha, eu frequentava a república, tinha uma república de uns amigos meus, Tocaia, que era muito legal, eu frequentava demais, assim. E faziam várias festas e sempre a gente colocava forró pé de serra também. Forró sempre presente, assim. E eu lembro que nessa época a Unimep era muito cheia. Aquela galeria era, né, muito legal. E às vezes tinha umas bandas naquele espaço. Teatro de Arena, e eu lembro que tinha forró às vezes também. Foi bem legal aquela fase de forró e Unimep. Viu? E dentro daí, se for fazer Unimep, for fazer direito, é isso? Eu queria ser dentista. Meu avô foi dentista, então eu acho que eu achava legal, eu gostava mais dessa área e tal. E aí eu fiz cursinho e eu não consegui passar na faculdade pública na primeira tentativa, né? E nisso eu tive síndrome do pânico pela primeira vez, muito grave.
fiquei muito mal, assim, aí eu não queria mais voltar pro cursinho e tal, e a minha mãe falou, ó, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou fazer a Unimap mesmo, porque eu não poderia morar em outra cidade e fazer faculdade particular. Minha mãe não conseguiria pagar a faculdade mais moradia, então eu tinha que ou fazer uma faculdade pública ou Unimap. Falei, bom, vou fazer a Unimap. E aí eu fiquei pensando, né, aí eu fiz meio ano, fiz um semestre de História, mas eu não gostei, nada a ver comigo, assim. E aí eu, pensando muito, assim, eu vi que eu tinha muito perfil da área do direito. Eu gostava, sempre tive esse perfil de tomar frente das coisas, comprar briga dos outros e sempre... Então eu falei, eu gosto disso. Eu comecei a ler, pesquisar e aí eu passei e eu gostei bastante. Mas eu não pensava em ser advogada, eu queria prestar concurso, alguma coisa assim, sabe? Mas hoje, se você falasse pra mim, você faria alguma outra faculdade? Não, eu faria direito. E aí, assim, essa parte familiar, né? E aí, você tem sobrinhos? Tenho. Então, a gente é muito unido, né? Meu pai, minha mãe e minhas irmãs. A gente é uma família unida. E depois vieram meus sobrinhos. Eu tenho 6 sobrinhos. Minha irmã do meio teve filha bem nova, que foi a Luísa, a primeira. Então, é xodó da gente, assim. A gente sempre tratou ela igual uma princesa em casa. E depois vieram mais 5, essa minha irmã teve mais 3 e a minha irmã mais nova mais 2. Então são minha paixão também. Sou muito ligada a eles, assim, sou uma tia muito presente, sabe? Eu sou uma tia bem... A gente sai direto, a gente sai comer fora, a gente vai pro shopping, eu trago eles nos eventos daqui da cultura, eles gostam muito. Isso que eu acho legal, desde pequeno eles já têm esse contato. Então é a Luísa, a Isabel, o João, o Inácio, o Francisco e a Fátima. E a idade deles? Não vou saber direito todos, mas a Luísa tá com 20 já tá na faculdade. A Isabel 8 ou 9, aí vem o Francisco 7, o João 6, a Fátima 5 e o Inácio agora 1. Então é uma escada ali. Só a Luísa que tá... Mas são meus xodós, nossa, eu sou muito ligada a eles. Tem dia que sai eu e todos eles, a gente sai jantar fora, eles adoram experiências gastronômicas, a gente adora comer comida boa, e a gente vai em show e eu tento colocá-los no forró também. Todos ali têm uma referência ali, mas o pequenininho parece que é o que tá mais gostando. E eu sempre coloquei músicas para eles ouvirem de forró, assim, sabe? Então, tento influenciá-los. Profissionalmente, você começou daí, você terminou a faculdade, você já começou a trabalhar ou você já estava trabalhando antes? Eu não trabalhava quando eu comecei a faculdade, então os 2 primeiros anos foram pura diversão, assim, né? Tipo festa, viagem. Só que aí no meio eu tive síndrome do pânico de novo. Então aí eu fiquei mal de novo e aí eu dei uma atrasada, peguei umas DPs, porque eu não conseguia ainda identificar e falar. Eu tinha vergonha de falar que eu estava com um problema, sabe? Então eu faltava, não saía da aula, então acabei atrasando um pouquinho a faculdade. E daí eu consegui um estágio na Polícia Federal, também que é outro ponto marcante da minha vida, a Polícia Federal, que é um lugar que eu tenho muito carinho e muitos amigos também, que também fizeram parte de moldarem a minha vida profissional, foi ali, sabe? Meu primeiro emprego. E aí eu mudei a faculdade para noite, então aquela diversão um pouco acabou, porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E eu fui estagiária e fui contratada lá na parte administrativa. Eu trabalhei quase todos os setores da Polícia Federal. Como funcionária? Era uma empresa terceirizada, né? Mas assim, o pessoal de lá, eles sempre incentivaram os contratados estagiários a estudarem, eles sempre incluíram a gente de uma forma muito legal, assim. Então, a referência que eu tenho é essa, de ter um chefe que me incentiva, que me dá liberdade. Então lá foi muito legal por isso, porque eram pessoas muito inteligentes que eu estava convivendo ali, pessoas muito educadas, pessoas que queriam ver a gente crescer, sabe? Mas eu era muito feliz ali, então eu fui me acomodando um pouco ali. E aí eu falei, bom, vou estudar. Eu comecei a estudar para concurso depois que eu me formei, né? E aí nesse meio tempo veio um concurso da prefeitura e a OAB. E eu não queria prestar a OAB, porque eu não queria ser advogada. Eu falava, não. E aí eu falei, quer saber, eu vou prestar essa OAB. E aí eu passei no concurso da prefeitura, eu nem lembrava mais.
E aí, junto, passei na OAB. Então foi mais ou menos no mesmo período. Aí eu não queria sair da Polícia Federal. Eu lembro que o delegado-chefe na época falou, Paula, vai, se não gostar, as portas estão abertas aqui, né, tal. Eu fui com dor no coração, mas quando eu entrei na prefeitura, que foi na Secretaria de Trabalho e Renda, que era a Centre, eu já fui bem recebida pelo secretário, que era o Sérgio, e o assessor dele era o Carlão Beltrame. Então, assim, foi uma recepção muito boa. E eu gostei muito do trabalho lá, então eu não pretendia voltar para a Polícia Federal, mesmo tendo um carinho enorme por todo mundo lá, amigos que eu tenho até hoje, muito queridos, assim, sabe? Mas eu aprendi com eles o molde de trabalho, então eu fui para a prefeitura com uma cabeça parecida com o que eu aprendi lá. Foi construída ali. Fui construída ali, porque foi meu primeiro emprego, então para mim era aquilo que era o certo, né? Então eu cheguei na prefeitura e era um pouquinho diferente, as pessoas tentavam meio que te barrar, era esquisito, então eu comecei a achar esquisito, falei, nossa, mas tô acostumada com isso. Mas aí eu eu sempre, nos lugares que eu frequento, eu acabo me dedicando e entrando muito naquele mundo, então na Polícia Federal eu era totalmente dedicada. Eu entrei na prefeitura, comecei a abraçar várias coisas, eu sempre gostei de ser participativa, sabe? Então ali Trabalho e Renda, eu amava o trabalho. Achava muito importante o trabalho que eles faziam com os trabalhadores, com empreendedores. Então, assim, eu estava bem contente ali, sabe, com o trabalho. Então, passei na OAB e deixei quieto, não fui atrás. E a gente tá falando que ano? 2004? Eu saí da faculdade em 2008, que eu atrasei 2007, 2008. E foi só em 2014 que eu saí da Polícia Federal. Então, eu fiquei 10 anos na Polícia Federal. Aí, em 2015, eu comecei na prefeitura. Nossa, um período longo, 10 anos. 10 anos, foi bastante. 2004 a 2014. Também tenho muitas histórias, a gente era muito unido. Várias festas juntos, assim, a Polícia Federal é outro carinho gigante que eu tenho. E aí na prefeitura eu entrei em 2015 e deixei quieto a parte de direito. Falei, porque eu estava feliz ali com aquele trabalho que... Tinha uma parte de trabalho social junto também que eu achava bem legal. Tinha umas orientações para quem estava desempregado, empréstimos para empreendedores. Eu tinha várias coisas legais ali. Só que aí vão mudando, né? As pessoas vão mudando, os secretários, vão mudando o ritmo de trabalho e tal. E aí, quando que foi? Em 2023, eu vim para a cultura. Porque lá, voltando aqui na Centre, estava o Sérgio saiu e o Beltrame assumiu. Sim, né? eu fiquei super chateada. Falei, bom, eu adoro o Sérgio, ele é o secretário, eu adorava. Vai mudar. Falei, nossa. E aí entrou o Carlão, a gente vibrou, porque a gente já adorava ele como assessor, né? Então foi muito legal, assim. Depois veio o Evandro também, que é uma pessoa que também, para mim, era ótima. Eu gostava muito de trabalhar com ele ali. E aí foram mudando as gestões, mudam funcionários, muda o estilo de trabalho, né? A nossa secretaria juntou, então ficou um pouco diferente. E eu tomava conta do Banco do Povo nesse final, né? E eu gostava bastante também. Na pandemia foi um trabalho bem importante que a gente fez. E depois, nesse meio tempo aí da Centre, eu resolvi advogar. Eu deixei quieto um tempo, porque eu estava bem dedicada, mas eu falei, não posso deixar de lado, né? É uma coisa que eu acho legal, tal. E eu comecei a advogar com a cara e coragem sozinha. E deu certo, né? Peguei vários clientes, conciliava com o trabalho da prefeitura, lógico, né? Mas foi bem legal e eu vi que eu gosto disso. Eu adoraria prestar outros concursos, mas eu vi que eu gosto de advogar. E até hoje eu advogo, tenho meus clientes, tenho essa parte ainda que eu concilio com a prefeitura. E é um negócio que eu gosto, porque eu sempre gostei de tomar frente das coisas, de resolver problemas, conflitos, de tomar frente. Então, tem bastante a ver comigo também. Então, tá muito legal unir a cultura, que é um negócio que eu gosto muito, e a parte da advocacia. Mas aí eu vim para a cultura em 2023. 2023 você começa aqui já lá? Começo aqui. Assim, eu sempre tive uma simpatia pela cultura. Eu não tenho formação na parte da cultura, mas eu sempre gostei. Eu sempre fiz pintura, né? Tem vários quadros que eu pintei, eu sempre bordado, mosaico. Sempre gostei dessa parte de arte, sabe? Tem esse lado artístico. Eu gosto. Sempre gostei dessa parte, assim. Então,
Gostava de exposição, sempre gostei de música, de dança, então fiz balé, jazz, então é uma coisa assim que eu gosto. Então assim, eu sempre pensava, nossa, cultura deve ser uma secretaria legal, tal. E aí o Carlão estava aqui, e aí ele me chamou, eu vim. Então, e logo de cara eu vi, nossa, o pessoal trabalha muito aqui, trabalha muito mesmo, assim. É um trabalho sem fim. Só que é um trabalho que eu falo que é muito alto astral. É muito alto astral, é satisfatório, assim, sabe? Trabalha demais, mas é um trabalho prazeroso. Então, e o seu cotidiano aqui, como é que é? Assim, o começo sempre é difícil, né? Porque você chega, você não conhece ninguém, você não sabe muito bem como que é o trabalho e tal. Depois que você engrena o negócio, meu dia a dia aqui é super corrido, né? A gente tentando atender todo mundo, fazendo as produções de eventos e reunião com ideias, atendendo pessoas que vêm com projetos. Então, assim, eu falo que a cultura é um negócio, assim, é uma coisa que, tipo, é para dar alegria para as pessoas, né? Então eu vejo como um negócio que não tem como você trabalhar aqui mal-humorado, porque é gostoso. Lógico que você tem sempre alguma coisa que te irrita, que dá problema, mas é sempre mais leve, eu acho, porque o final é uma festa, é uma exposição, é uma peça de teatro, é uma atração musical, então é bem legal. Só voltando ao assunto, na época da Centre, algumas pessoas, eu não sabia se era elogio ou se era crítica, mas falava assim, você nem parece que é funcionária pública. Eu falava, será que isso é um elogio ou uma crítica? Porque as pessoas têm a ideia de que funcionário público é ruim, tudo que é público é ruim, e não é. E eu sempre tentei, tive esse lema de mudar a cabeça das pessoas. Falar, tá vendo, no serviço público tem muita gente boa, tem muita coisa boa, porque quantas vezes no serviço privado também a gente é maltratado, as pessoas agem com pouco caso, as pessoas estão desmotivadas, em todos os lugares tem pessoas desmotivadas e pessoas prestativas, né? Então eu tento no serviço público, é um lema meu tentar atender as pessoas com agilidade, com educação, que eu acho que é obrigação, sabe? E na cultura principalmente, porque lá a gente tinha um atendimento, mas parece que aqui tem muita gente procurando, então a gente tenta atender todo mundo, tenta ouvir todo mundo, sabe? É óbvio que não é tudo que a gente consegue fazer, mas eu tenho um pouco desse lema da gente tentar atender da melhor forma possível sempre, sabe? E eu vejo que a gente está fazendo, mas sempre um serviço de muita qualidade, porque é o que eu falei, as pessoas pensam que o serviço público é algo ruim, e não, além de estar usando dinheiro público, eu tento ter esse olhar de ter muita qualidade no que a gente faz. Pelo menos eu vejo que a gente está conseguindo, eu acho. Eu me deparei já com pessoas ruins no público e no privado. Eu já tive experiências péssimas no privado e no público também, né? Coisa demorada, pessoa com pouco caso. E tanto na Centre quanto aqui, né, que foram os dois, e na Polícia Federal também, embora eu não fosse funcionária pública lá, era um serviço público, que a gente sempre tentou. Eu trabalhei muito tempo no estrangeiro. Era um volume gigantesco. Então, assim, todos os serviços que eu tive de atendimento ao público, eu sempre tentei ser o melhor possível me colocando no lugar. Como que eu gostaria de ser atendida? Com agilidade. Eu sou muito ansiosa, assim, de querer que as coisas aconteçam rápido, sabe? Então, assim, fica aquela corpo mole, me irrita. Então, eu tento, ao máximo, não ser essa pessoa. Então, assim, eu vejo que aqui na cultura a gente atende muito as pessoas de uma forma muito legal, assim, sabe? Eu gosto muito da equipe da cultura aqui, que eu acho que está muito legal, está muito engrenada, todo mundo que está aqui na cultura. Eu tenho orgulho de estar aqui hoje, de trabalhar nessa secretaria. Paula, e eu vejo assim, você contando sua vida, você tem várias paixões, mas você encontra alguma coisa e você se apaixona. O forró é uma coisa assim. E aí, você traz um festival aqui desse Sim. Como é que é isso? Quando eu entrei aqui na cultura, né, o que eu vou fazer? Eu comecei várias atividades, várias coisas que eu preciso fazer administrativas e tal, e o secretário não tinha uma pessoa específica para tomar conta dos eventos. Então, ficou eu e o Luiz para tomarmos conta dos eventos, né? E aí eu falei, gente, eu gostaria muito de fazer um festival de forró, porque não tem forró, a gente nunca vê forró público. Era difícil ver aqui em Piracicaba. Então todo mundo abraçou, vamos fazer. Então ano passado a gente fez o primeiro festival de forró aqui no Engenho, que foi super legal. Veio muita gente, o pessoal elogiou muito, a gente pôs aula de dança,
músicos da cidade, trouxemos o Circulador de Fulô também, que é um forró universitário que era forte na cidade antigamente, né? Foi super legal. E nesse ano a gente fez, né, que eu entrei em 2000, faz um ano que eu tô aqui, fez em outubro. Então em dezembro foi nosso primeiro festival ano passado, então fez um ano agora. E no decorrer do ano a gente fez vários eventos, jazz, blues, rock, axé e forró a gente fez bastante, porque a gente viu que o público abraçou. E aí a gente fez o segundo festival de forró, que a gente trouxe a Mariana Aidar, e a ideia é que esse festival cresça. Eu frequento muitos festivais. Festival de Itaúnas, que é antigo. Itaúnas é o paraíso dos forrozeiros. Eu acho que, para mim, a melhor balada do mundo é em Itaúnas. Que é um lugar que é forró 24 horas, literalmente, né? Em julho e dezembro. Então, eu gosto de pegar ideias. Eu gosto de ir em festas, eventos, pegar ideias para a gente colocar aqui no público. Então, tem vários festivais de forró que você vê que a gente não vai conseguir adaptar totalmente aqui. Mas eu tento ao máximo trazer essa parte boa. Por exemplo, DJs de vinil, que estão muito em alta, que resgatam músicas maravilhosas que estão esquecidas. Então eu tento colocar o forró universitário, que tem uma história muito importante no Sudeste, né? Que ele que fez ter visibilidade o forró pé de serra aqui. Então a gente pegou forró universitário, que nesse último festival trouxe o Guentaê, que é o do Sapatilha 37, trouxe a Mariana Aidar, trouxe o trio Dona Zefa, trouxe o DJ Alê. Trouxe uma roda de forró, que tem roda de samba, a gente tem roda de forró. Então, assim, para agradar todo mundo e ter esse olhar de quanto o forró é rico e quantas formações a gente tem ali de... vários estilos mesmo dentro do forró, sabe? Então, assim, eu tenho muita alegria de falar que agora a gente tem um festival de forró gratuito, né? Muita gente fala, nossa, eu não consigo ir para os festivais, eu não consigo porque eu trabalho, por conta financeira e tal, e agora a gente está tendo aqui. Então eu acho bem legal. E até essa parte do jazz, do blues, do rock, a gente vai fazer um rock agora no final do ano, que é um público também que pede, não só rock clássico, como o pessoal do rock mais pesado. Então a gente tenta ter esse olhar para todo mundo, sabe? Musicalmente. Fora o teatro, né? A Pinacoteca, a parte do cinema agora que está maravilhosa também. Eu fiquei super feliz de ver o cinema ali na rodoviária, na praça, coisas maravilhosas. Então, assim, a maioria das críticas são maravilhosas, construtivas, né? Pouca gente critica falando coisas ruins da cultura. Então, é gostoso a gente estar sabendo que a gente está num caminho legal ali de trabalho, né? Sim. E eu espero que continue. Sim, esperamos. Dentro do forró, assim, você tem referências? Fala, assim, quais são essas referências que lá atrás te colocaram? Sim, a primeira música de forró ali que começou a tocar na boate, que eu frequentava inclusive, foi Morena Tropicana. Me agradava aquele som. Mas foi Fala Mansa. Fala Mansa, eu lembro que eu ganhei o CD da minha mãe, eu fiquei muito feliz. Tinha aqueles Discman, a gente ficava na escola ouvindo. E nossa, amava. E por conta do Fala Mansa, eu comecei a conhecer outras bandas, né? E o Luiz Gonzaga, que é o nosso rei. Luiz Gonzaga é a referência principal, assim, sabe? Dominguinhos. E os trios de forró, sabe? Trio Nordestino, os Três do Nordeste, o Acisão, Antônio Barros, que é uma referência pra mim também. Eu tô até esquecendo das minhas referências, porque são muitas. Mas o Antônio Barros é por ser um compositor de músicas que eu gosto muito. E que o Ney Matogrosso gravou, que é O Homem com H. Que é uma música conhecida de todo mundo, não pelo forró, mas é uma música desse compositor, né? Então, é isso. Várias referências, ele é uma delas. Assim, Trio Virgulino. Trio Virgulino foi um trio, assim, que fez muita... Eu tenho vários CDs do Trio Virgulino e eles que... Foi mais o pé de serra. Saí do Fala Mansa para mais... pro trio pé de serra, sabe? Então, começou com o Trio Virgulino, essa parte mais de trio, que é a formação que eu mais gosto. Então, assim... não sei, são vários. Vários. Essas figuras mais que nem o Fala Manso, como chamou? O Tato? O Tato, e esses dias a Aidar. A Mariana. A Mariana Aidar. Você vai na tietagem também? Vou. Assim? Eu vou na tietagem de todos. De todos. Dos DJs, dos trios, assim. O Tato, eu tenho uma foto com o Tato nos anos 2000, num show que ele fez aqui.
autografado meu CD. Então, assim, e por ele ser de Piracicaba, sabe? Então tem toda... Eu tieto todos. Eu tenho uma foto com Dominguinhos, que pra mim é um orgulho também. Todos os trios. Eu fico amiga do pessoal, porque, né, sempre tá nos shows também. E o Tato fez um show aqui, o Fala Mansa. Infelizmente eu não tava, fiquei arrasada. Que eu não ia conseguir estar aqui. Mas eles fizeram um show aqui no Engenho, isso me deu muito orgulho também, sabe? A Mariana Aidar, eu fiquei o ano inteiro atormentando, o pessoal, vamos trazer, e aí a gente conseguiu trazer. Fui em vários shows dela também, fora, né, daqui. E os trios que tem esse pessoal, tem uns trios que tem vários músicos que já estão idosos. E eu adoro prestigiar esses trios, adoro estar no show, sabe? Eu trouxe vários aqui, eu trouxe o Trio Juazeiro, que é um trio muito legal, sabe? Então a ideia é valorizar muito esses trios que estão aí na ativa ainda, sabe? Com pessoas que já estão com uma idade mais avançada. Meu sonho era ter assistido um show do Luiz Gonzaga. Eu não, né? Todo forrozeiro acho que tem esse sonho aí, mas ele é uma referência, né? Não tem como. Tem músicas maravilhosas, assim. E que os DJs de vinil estão resgatando isso. Então eu tieto todos. Eu sou aquela fã que quer tirar foto com todos. Paula, tem mais alguma coisa, alguma história? Deixa eu pensar. Eu acho que é basicamente isso, né? Da vida profissional, do Jatobá, da escola. Eu acho que é isso. E o forró que é muito forte na minha vida. Então vamos para finalizar, o que é o forró para você? Forró pra mim é vida. Forró pra mim é alegria, é cura. Eu falo que forró cura. Essa minha fase de síndrome do pânico eu não consegui ir pra lugar nenhum, nem no forró. E aí minha mãe me obrigava praticamente. Aí eu ia morrendo, eu ia passando mal. Mas o primeiro lugar que eu consegui ir para voltar à minha vida, né, conseguir junto com terapia, com todo o tratamento, foi no forró. Então assim, para mim forró cura porque ele dá alegria, é a dança, é a música e o ambiente do forró. Eu acho que isso que me fez também mudar de estilo, né? Que, na verdade eu só conhecia aquilo, né? As pessoas que frequentam o forró, você não vai ter a preocupação de sair uma briga, de pessoas inconvenientes. Lógico, sempre, né, tem pessoas ali, um outro perdido, mas assim, você não vê isso no forró. O forró são pessoas que estão respeitando, estão ali para dançar, para curtir. Até excesso de bebida não tem, porque o pessoal quer tomar água porque quer dançar, entendeu? Então, lógico, tem festival que o pessoal, né, bebe e tal, mas sempre é um ambiente agradável, de paz. Então, assim, eu vejo o forró como isso. É vida, alegria, cura, é isso. Acho que é isso.